Olha, a cidade de Araçatuba comemora hoje 113 anos. E a nossa equipe lá da cidade, que cobre todos os fatos de Araçatuba, preparou uma reportagem especial sobre esse aniversário de 113 anos, que apesar das dificuldades enfrentadas nos quase 2 anos de pandemia, continua se reinventando em pleno desenvolvimento. Acompanhe. 113 anos de história, mas talvez o ano mais desafiador. 2021, o auge da pandemia de Covid-19. Hospitais lotados, desespero à espera de uma vaga em UTI. Mortes. Se eles dissessem que ela estava em condições muito graves, a gente tentaria tirar ela dali, já que na Santa Casa não tinha vaga, e levar ela para outro lugar. A gente é pobre, mas a gente vendia o que fosse possível dos nossos bens para tentar salvar a vida dela. Aí, quando foi na madrugada, ela perdeu a vida, ela entrou em óbito. O risco eminente da falta de oxigênio. Nos últimos 4, 5 dias, houve uma explosão de consumo, se destacando o pronto-socorro de Birigui, que num só dia entregamos 128 cilindros, quando a média era entregar 130 cilindros no mês. Esse é o médico Carlos Mori, um dos personagens que esteve na linha de frente do combate à Covid-19. Lembranças que são difíceis de saírem da memória. E um dos momentos bem marcantes foi num sábado, eu estava com a empresa fornecedora de oxigênio do pronto-socorro, e ele falou, vai faltar. E nesse dia a gente conversando, a gente em reunião, o motorista dele liga sintomático respiratório, os 2 motoristas. Então, assim, houve aí que pudesse não ter o oxigênio, que ele já estava buscando em outro local por falta de mão de obra, que estava com sintomatologia Covid. Então, assim, dentro disso houve toda a articulação, por isso falo que é importante a articulação de toda a Secretaria de Saúde, de todas as organizações, que se conseguiu que ou não houvesse a falta. Então, a falta de oxigênio no nosso município não foi uma realidade. O desespero nosso, sim, mas para a população não houve impacto. Então, assim, eu lembro que a gente consumia semanalmente, passou-se a consumir a cada 1h40. O sistema de saúde de Araçatuba entrou em colapso, assim como outras cidades brasileiras. Chegou a faltar anestésico para intubação de pacientes, tamanha quantidade de pessoas internadas. Em um único dia, mais de 150 pessoas encontravam-se hospitalizadas e quase 10 mortes eram registradas. Estruturas tiveram que ser montadas e uma delas foi o Hospital Municipal, onde funcionava o antigo Hospital da Mulher. Inicialmente, ninguém queria correr a passos largos, sempre com critérios para que a gente não tivesse desassistência, ou uma má assistência para os nossos usuários. Inicialmente se programou a abertura com 10 leitos. No primeiro dia já tínhamos os 10 leitos e já passamos para 14 leitos, isso diminuindo a demanda da Santa Casa e desafogando o pronto-socorro também. Até que a gente atingiu a ocupação máxima e dentro da ocupação máxima e a sobrecarga de atendimentos dentro do pronto-socorro, optou-se para a abertura do pronto-socorro respiratório aqui nesse serviço. Então, a gente unificou pronto-socorro, seja o atendimento de porta, seja o atendimento de urgências e emergências referenciado. Então, SAMU, Corpo de Bombeiros, ou outras empresas de atendimento hospitalar, poderiam trazer os seus pacientes aqui. Então, toda a estrutura montada para o atendimento do paciente sintomático. Daqui, casos leves e moderados já internavam no serviço, não havia o deslocamento, ou senão ele seria referenciado para a Santa Casa. Estamos agora na Santa Casa de Araçatuba. Pela primeira vez desde o início da pandemia, uma equipe de reportagem entra na UTI respiratória que serviu exclusivamente para atender pacientes acometidos pela Covid-19. Hoje com um cenário totalmente diferente. As pessoas estão internadas aqui para tratar de outras doenças. Fábio Bombarda é médico intensivista e durante 1 ano e meio travou uma luta diária contra o inimigo invisível. Perdeu amigos, colegas de trabalho e até familiares. A pandemia foi uma verdadeira guerra.
onde os profissionais de saúde, né, deixaram suas casas, deixaram suas famílias para entrar em uma guerra contra um inimigo invisível, né? Uma doença desconhecida, sem um tratamento específico, mas que é extremamente letal. Então, todos os profissionais de saúde, os dezenas de médicos, as centenas de profissionais de saúde que atuaram neste período aqui no hospital, passaram por grandes dificuldades, as dificuldades que todo o Brasil e todo o mundo passou. Falta, às vezes, do próprio entendimento da doença. Nós tivemos períodos de lotação, períodos em que não sabíamos em que momento da doença a gente estava, se ela ainda ia piorar ou não. A dificuldade com relação ao risco que sofremos em relação à possível falta de oxigênio, que graças a Deus não aconteceu, a possível falta de insumos, que com muito cuidado foi bem administrada. Então foram momentos de muita dificuldade para todos, para as famílias, para os pacientes, para a equipe e para toda a cidade. Mas do mesmo jeito que 2021 começou com um turbilhão de notícias ruins, surgiu a esperança, a vacina, a passos lentos. Mas os meses passaram e as aplicações só aumentaram. Os casos de Covid-19 começaram a cair. Os casos graves e as internações também. As mortes, até então em alta, praticamente zeraram. Sim, era possível controlar o vírus. Essa batalha foi árdua, ainda é árdua, não paramos de ter reuniões, de se programar. A população não deve baixar a guarda, porque a vacinação veio, é um ótimo aliado, é um escudo contra a doença, porém as medidas de prevenção, que eu acho que todos estão decoro e salteado, elas devem existir, porque se nós vermos o cenário que está acontecendo na Europa, a gente tem que ligar um alerta em nossa cidade. Em nosso país, mas falando em Araçatuba, a gente tem que ligar esse alerta. É necessário nos cuidarmos, evitar aglomerações. Nós, enquanto médicos, nós tememos muito pelo carnaval, pelas festas que vêm por aí. A gente não quer, de maneira alguma, que isso volte a nos afligir. Agora, dezembro começa com um cenário totalmente diferente. Os hospitais de Araçatuba quase não possuem pacientes internados pela doença. E há dias, a cidade não registra mortes pela doença. Mas o alerta continua. Devemos sim estar atentos, nos precaver, pois assim como estamos vendo na Europa, uma nova onda surgindo, a quarta onda, nós tememos que essas tenha reflexos aqui no Brasil. Esse é o maior temor hoje, que tudo volte. Mesmo diante de muitas incertezas e restrições, 2021 foi o ano da esperança para a economia. E Araçatuba se destacou regionalmente. Foram pelo menos 350 milhões de reais em investimentos. Novas empresas que acreditaram no potencial da cidade no mercado consumidor, mesmo em época de pandemia. Todos os números indicam que Araçatuba hoje está numa posição muito privilegiada perante aos nossos colegas da região. Diríamos até que Araçatuba hoje é a última fronteira do investimento no estado de São Paulo. E muitas empresas têm nos procurado, empresas de todos os portes, mas também empresas de grande porte que querem se instalar aqui, obviamente gerando impostos, gerando empregos, que é o mais importante, que a gente está correndo atrás, e capacitando, buscando parceria com as empresas para que disponibilizem suas vagas lá no nosso balcão de empregos. As vagas têm aumentado, esse é um outro fator, é um outro indicador importante. Então isso demonstra que a cidade está crescendo, as empresas estão precisando. Então eu acho que nós temos um balanço extremamente positivo do que vem acontecendo no município e quiçá que a gente possa continuar nessa mesma toada. O Wellington é gerente dessa loja de calçados no calçadão de Araçatuba. O estabelecimento foi aberto no meio do ano, quando a pandemia ainda estava no auge. E foi na dificuldade que os gestores encontraram uma oportunidade. Nós vemos 2021 como um ano de oportunidades. Sei que foi um ano um pouco difícil, mas nós decidimos arriscar um pouco mais para que
tivéssemos bons resultados. E tivemos, e acreditamos que ainda tem mais um mês, tem o mês de dezembro, e acreditamos em um resultado melhor ainda. Cenário positivo também para os shoppings. Só nesse, 16 novas lojas foram abertas em 2021 e outras 5 ainda vão abrir nesse restinho de ano. São mais de 1.000 empregos diretos e 2.000 indiretos. Araçatuba, dentro do Noroeste Paulista, é o principal polo de varejo, né? Então, assim, o shopping trazendo esse papel também de varejo e tanto comércio e região da cidade como um todo. E Araçatuba, com essa importância regional para o varejo, faz com que esse olhar dessas grandes marcas, com essa capilaridade nacional, voltem para cá. Então, a gente está vendo a prova disso agora para 21 e 22 já. O ano vai terminar com saldo positivo de empregos e de abertura de empresas em Araçatuba, o que representa um forte sinal de recuperação. Há um potencial muito grande. As pessoas, os munícipes de outros municípios vêm aqui para comprar, isso gera a nossa economia, gira a economia muito fortemente, gera um apelo dizendo, olha, Araçatuba é a cidade centro da região, então isso para nós é importante. Então Araçatuba se destaca em diversos pontos, inclusive essa questão do consumo, que é muito importante. São 113 anos de aprendizados, acima de tudo. Em um ano, quantas lições? Quantos personagens, quantas histórias, muitas tristes, outras de superação. Araçatuba está cada vez mais forte e assim vai crescendo e se reinventando através das dificuldades enfrentadas. Que maravilha! Olha, Araçatuba sempre foi, é e vai continuar sendo uma das mais importantes cidades aqui da nossa região para crescimento, né, econômico. E cada vez que a gente vai lá em Araçatuba, estive lá o mês passado, meados de novembro, toda vez que a gente vai lá, eu fico admirado com o crescimento da cidade. Então, realmente, a cidade tem muito o que comemorar, mesmo, né, diante de uma fase difícil que todos nós passamos, de algumas ocorrências complicadas que a cidade viveu, né, mas a gente tem que colocar na balança e ver que Araçatuba, né, tem muita coisa positiva para comemorar e uma expectativa boa de desenvolver, né, e de oferecer oportunidades para a sua população e uma ótima estrutura. Parabéns, Araçatuba! Parabéns, povo araçatubense! Felicidades, que venha só desenvolvimento, coisas boas e que continue a nossa parceria, porque a audiência da Record TV lá em Araçatuba tá lá no topo, ó, tá no topo desse prédio mais alto aí. Que maravilha, obrigado, viu?